StayCast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um StayCast. Hoje o StayCast tá diferente, hein? Saiu até do estúdio, com um estúdio totalmente diferente. Primeira vez? Primeira vez, é o primeiro podcast que eu saí do meu estúdio, hein? Então, o pessoal aqui do StayCast que segue a gente, eu tenho certeza, estou deixando um mistério aqui para poder mostrar um pouquinho, deixar um pouquinho de mistério aqui, porque é importante esse mistério, né, sim, Samuel? Sim. Mas é um podcast que vai ficar marcado pro resto da vida. Você pode ter certeza, você vai lembrar desse podcast, porque você tá com... Quem tá aqui comigo aqui hoje, Samuel? Eu vou deixar você apresentar. Quem tá aqui é um hoje? ícone do mercado financeiro, Sim. uma das maiores investidoras do Brasil. Sim. Quem que é mais? Uma pessoa muito amada, uma pessoa muito boa, que investe nesse Brasil, faz o rebranding, uma Shark Tank. Impressionante, né? Sim. É uma honra, um privilégio, sou seu admirador. Quem tá comigo aqui, Carol Pfeiffer. Seja bem-vinda, Carol. Olha. Tô na sua casa, seja bem-vinda na sua casa. Mas é o seu podcast aqui. Muito obrigada aqui pelo convite. Obrigado por ter vindo até aqui para poder fazer essa gravação aqui. Tenho certeza que a gente pode compartilhar muitos insights e provocar cada vez mais as pessoas a empreenderem nesse Brasilzão. Eu tenho certeza, Carol. Hoje a gente estava numa palestra aqui, na Dinastia, uma empresa que investe mais de 100 empresas. A Carol falou que hoje 101 empresas, uma aceleradora de negócio, um hub de negócio aqui, tem muito business aqui. E a Carol, ela deixou muitos insights para o mercado imobiliário. E eu já quero perguntar logo de cara, Carol. Você é uma investidora nata, investe em várias empresas, em vários segmentos. E por que agora você entrou no mercado imobiliário? O que você enxergou na hold? O que você enxergou nessa questão desse investimento? Por que você está entrando no mercado imobiliário agora? Eu sei que você já deve ter investido também no mercado imobiliário. É isso que eu ia falar, na verdade, né? Eu acho que não tem ninguém que não passou, de algum momento, pelo mercado, né? O mercado imobiliário, ele está presente em todos os momentos da vida de qualquer pessoa. Então, a única certeza que a gente tem é que a gente está em cima de algum metro quadrado. Sim. Então, todo mundo precisa, de alguma forma, olhar para isso. Então, eu venho de uma longa data olhando quais eram as oportunidades, o que tinha, etc., mas olhando muito de um mercado muito tradicional, né? E eu nunca gostei muito de investimento tradicional, né? Tanto que eu sou Shark e eu acho que o Shark é a maior prova disso, que eu brinco sempre que o programa poderia facilmente chamar Casamento às Cegas, que a gente vai casar com um monte de gente que a gente nunca... Imagina, né? Você vai casar com um monte de gente que você nunca viu na vida. É isso. Então, ou seja, assim, a gente acaba tendo que avaliar ali pessoas. Mas o que me chama muita atenção, e é esse motivo que eu tô também no Shark, é quando as coisas elas se provocam a serem diferentes. Então, lá atrás eu já tinha essa vontade, já tinha feito alguns investimentos, etc. Mas formatos tradicionais, de comprar um terreno, comprar um apartamento, de acabar ganhando ali com um loteamento, coisa do tipo. Mas eu queria provocar isso, e essa provocação ela começou quando eu também já tinha essa percepção de que faz 20 anos que eu estou no mercado financeiro, 3% dos investidores estão na bolsa e 100% das pessoas estão em cima do metro quadrado, como eu falei. Sim. Então, ou seja, eu tinha que estar no mercado imobiliário. E daí teve um pitch no Shark, que foi o EPS, que foi o Rodrigo que foi lá, que eu acabei investindo, depois virou Termoconcreto, e daí eu tenho uma sócia maravilhosa, que é a Marília, que mora em Vancouver, né? E a gente acabou montando a Dinastia Real Estate. E daí foi nesse movimento que eu entendi que tinha muitas oportunidades. O que é a Termoconcreto, inclusive? É cimento, isopor e ferro. Aí você fala que legal, pré-moldado, um outro tipo de construção. Mas é mais do que isso. Além de ter uma redução, né, de mais de 30%, de você ganhar velocidade, de ser térmico, termoacústico, sustentabilidade, sustentável, né? Eu acho que além obra de... limpa. Exatamente. Além de todos esses aspectos, existe uma outra questão que é provocar como são feitas as construções. Porque para você conseguir emplacar literalmente o pré-moldado, né, o termoconcreto, você tem que fazer um trabalho educativo, que é a minha praia. Então eu sempre foquei em educação. E o mercado imobiliário, ele também precisa ser repensado nesse sentido. Então, quando o Samuel me provocou e a gente, né, ficou ali um namoro de longa data até 18 a gente... meses até. Olha, ele contou. Isso tem muito tempo, hein, 18 mano? meses. Você acha que é fácil? Você não fácil. foi no Shark? Eu falei. Você não foi no Shark? Você Mas foi legal porque foi um exercício. Depois a gente falando pra mim, assim, é aquilo, né? A gente conversa com muita gente. E assim, eu não sou de acelerar, mas queria exercitar mesmo. E foi muito bom. Passei por pessoas, você pediu pra me conversar. Não, e porque daí, assim, como...
eu estava vinculando, obviamente, o meu nome, né? Então, eu dou muito valor para a credibilidade que eu construí durante 20 anos. Sim. Então, para mim, o item mais importante é não fazer só negócios, mas com quem eu estou fazendo meus negócios. E daí, no mercado imobiliário, eu sempre estava muito provocada, né? Tava contando aqui nos bastidores, já fiz ali conteúdos para Tegra, já conversei com a Elber, fui falar com os corretores, já tive com a Vitacom, o Ale é um queridíssimo, já tivemos juntos. Foi no meu podcast já, o Ale e o Frank, os dois. Eles são demais. Então, assim, eu acho que já estava inserido nesse mercado, mas assim, a minha provocação foi essa. Eu tenho um grande amigo também, que é o Flávio Amari, foi secretário de habitação. Quando o Samuel me procurou, eu falei assim, primeiro você vai conversar com o Marília, vai conversar com o Flávio, vai conversar com todo mundo que eu conheço, que é do mercado, que manja muito do mercado imobiliário, para eu entender se é um bom negócio que você está me apresentando, se faz sentido, porque eu não entro em nada meia boca, né? Sim. Então eu não entro só simplesmente, beleza, eu vou colocar aqui dinheiro e vou torcer para dar certo. Eu gosto de me envolver nas coisas. E eu queria provocar isso. E uma das coisas que mais me brilhou os olhos não é só o fato de ganhar no metro quadrado, mas é de repensar o urbanismo inteligente, é de pensar o movimento das smart cities e principalmente de pensar o que é o profissional do mercado imobiliário. Que assim como uma pessoa do comercial, por exemplo, um vendedor, o corretor, ele não tem o devido status que significa. Porque se você for ver, o corretor é mais do que fechar um contrato, ou mostrar um apartamento, ou falar, olha, sua cama vai ser ali. É muito mais do que isso. Aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. É muito mais do que isso. É tendência de mercado, é escutar o cliente, é provocar as construtoras. Porque você pode ver, todas as construtoras que mais tiveram sucesso fizeram uma coisa simples, que é escutar o mercado. Não adianta você pegar e fazer um prédio de luxo numa rua super agitada e que não tem lugar para a pessoa parar. A pessoa que vai te visitar fica meio constrangida porque não consegue te visitar, porque não consegue nem parar o carro. Então, enfim, eu acho que são pequenas coisas que fazem grandes diferenças. E é usar melhor como que essa profissão ela acaba sendo um divisor de águas na hora de você até tomar uma decisão de tendência de mercado. Então, acho que é muito desse movimento que eu queria fazer parte. Sim. Cara, eu sei que você valoriza muito essa questão da educação. Você tem a Shark School, tem a Atom também, uma empresa do capital aberto. O mercado imobiliário. Vamos ser bem sinceros aqui, Samuel. Direto. Bem direto ao ponto que os corretores de imóveis, a grande maioria da nossa audiência é corretores de imóveis, dono de incorporadores, gestores, liderança. Existe uma carência muito no desenvolvimento pessoal. A galera não gosta de estudar, a galera não gosta, não tem apetite, não tem fome no aprendizado. Eu sei que o mercado financeiro, o pessoal é mais preparado. O consultor financeiro ele é muito mais preparado, ele gosta de estudar. Mas a gente sabe que sem um mindset, sem educação, a pessoa não desenvolve e não cresce. E você falou muito bem sobre isso hoje, né? Que é um novo caminho, que a gente está falando aqui sobre o novo caminho. Esse novo caminho, a gente tem que pivotar nele. Sim. E o mercado tem que conhecer esse novo caminho. O que é o novo caminho, Carol? É bem legal você ter falado disso, que o novo caminho é mais velho do que as pessoas imaginam. Porque, na verdade, nada mais é. Basics, um livro. Exatamente, volta para as origens, né? Então, acho que o novo caminho, na verdade, a gente não está reinventando a roda. Óbvio que a gente está provocando, mas isso que a educação permite. Eu gosto muito de uma frase que é: o conhecimento te liberta. Então, quando você tem conhecimento, você se liberta das crenças que você cria. Então, sempre foi assim. É desse jeito mesmo. Aqui é Brasil, né? Então, ou seja, a gente sempre carrega algumas coisas por falta de conhecimento. Né? Então, assim, o corretor fica naquele papel também de, não, meu papel é vender. Não, meu papel não é questionar a segurança do bairro, ou questionar a segurança da cidade, É sim! Por quê? Porque todo mundo ganha com isso. Você vai ganhar mais dinheiro porque vai valorizar, você vai ter mais facilidade de trazer pessoas para a cidade. E também o governo também. Então, ou seja, um prefeito, como a gente teve a presença aqui maravilhosa do Fabrício, né, que é um grande amigo de longa data. Então, e que provocou uma coisa simples. Ele falou, olha, eu juntei com... o DNA de Balneário pode ser o mercado imobiliário. Então, peraí, quem que eu tenho que chamar para conversa? As construtoras e os corretores. Vou abrir um parênteses, que aquilo que ele fez, de colocar todos os incorporadores na mesa e unir aquilo ali é quebra de paradigma. Então, o mercado, ele acaba criando uma concorrência que não existe. Então, ao invés das pessoas se ajudarem e elas evoluírem junto, elas estão o tempo todo brigando. E daí eu vou fazer alguns parênteses aqui. O primeiro deles é: empreendedorismo solitário no Brasil não faz sentido. Eu concordo. A gente faz amizade hoje, amanhã faz churrasco. Então, ou seja, a gente só precisa normalizar alguns papos. Como negócios, como dinheiro, é normalizar. Esse é o primeiro movimento que a gente precisa fazer. Quando a gente fala, e você provocou aqui muito bem, que
muitas vezes a galera do mercado imobiliário, não sei o que, não se prepara tanto como no mercado financeiro. Aí eu vou te falar que isso daí é uma ilusão também, tá? Porque, na verdade, o brasileiro não se prepara. O brasileiro, ele não estuda muito, tanto que... É cultural, né? A gente tá falando menos de um livro por ano, gente, isso é absurdo. Só que daí, ao invés de eu pegar e falar assim, eu vou fazer as pessoas lerem mais livros, eu acho que eu não vou conseguir mudar a cultura do brasileiro. Fui fazer mestrado em Educação e Tecnologia. Pessoas aprendem de jeitos diferentes. Então, ou seja, a pessoa pode não ler livro, porém, se ela escuta podcast todo dia, se ela te escuta todos os dias, ela está aprendendo. Ela está evoluindo. O que é educação no final do dia? Gente, educação não é estar dentro de uma sala de aula. Educação é vir num evento como hoje e colocar em prática no dia seguinte. Educação é estar num podcast e colocar em prática depois. Educação está em você conversar com outras pessoas, porque você está fazendo uma troca. Então, ou seja, educar é se libertar. E essa libertação, ela é muito importante. Porque, de novo, a gente cria crenças no nosso país e a gente está matando. Isso que mais me preocupa, na verdade, é a gente está matando a garra do brasileiro. Porque Sim. a gente está indo numa cultura, quando você não tem conhecimento, você cria uma cultura da dependência. O que é a cultura da dependência? Vou dar alguns exemplos, e até pelo ambiente feminino. 37% de relacionamentos abusivos não terminam porque a mulher tem medo de lidar com dinheiro. Presta atenção, eu não falei que ela não ganha. 37? Ela tem medo de lidar com dinheiro. É altíssimo esse número. E por quê? Falta de conhecimento sobre números. Acha que não é pra ela, que ela nunca vai conseguir, que se ela não envolver uma outra figura, que seja o homem, ela não vai ter sucesso financeiro. Então, ou seja, são crenças que são enraizadas. Então, a educação, ela precisa ser provocada em todos os aspectos. E quando a gente fala do mercado tradicional imobiliário, mais ainda. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui que também me trouxe o termo concreto. Falei, cara, legal, vamos construir um termo concreto, mas o que mais a gente pode fazer? Vamos repensar, por que as casas têm que ser tão feias? Desculpa, mas elas são. Eu gostei da sua provocação sobre isso hoje. Não é feia? Legal, não foi, Samuel? Vai falar que você anda aqui em São Paulo e acha todos os prédios Desculpa, bonitos. Vou falar de Alphaville, tá, mas assim, eu passo lá, eu olho os quadrados, assim, todos os box, né, little box, tem até aquela música assim, eu olho assim e falo, caramba, e tipo, eu fico impressionado mesmo com, tipo, eu fui ver a casa do Vargas, 3,5 milhões. Eu olhei assim pra casa, eu falei, meu Deus, 3,5 milhões. Esse quadrado, com outro quadrado do lado, com outro quadrado, parecendo uma cara de robozinho, os dois igual. Então, é isso que eu acho que a gente precisa provocar. E daí quando a gente fala, por exemplo, até da Minha Casa Minha Vida, como que você espera que as pessoas fiquem felizes, contentes e animadas, sendo que elas mal conseguem pagar, e quando conseguem, elas não conseguem mobiliar. E daí, quando elas mobiliam, elas não têm, tipo, muito também conhecimento, então acabam mobiliando, tipo assim, sem uma decoração muito bacana, entulhando um monte de coisa, se endividando, porque daí ela começa a ficar até com raiva daquela situação. E, ou seja, eu nunca vi ninguém que tá mal financeiramente, morando mal, feliz. Tipo, beleza, acordo todo dia e falo assim, bom dia, céu, bom dia, vida. Não existe isso. Então, a gente precisa repensar assim. E daí vem do urbanismo inteligente. O Fabrício me provocou a pensar nas smart cities. E eu adoro essa provocação. Porque você vai falar assim, meu, onde que tem que morar a pessoa que trabalha na tua casa? Perto da sua casa, certo? Ela tem que, de alguma forma, morar bem e morar perto da sua casa. Imagina, você bota pra dentro da sua casa uma pessoa pra cuidar dos seus filhos, que infelizmente ela mora a 1h30 de distância, ela pega ônibus lotado, ela fica chateada, ela fica estressada, ela tem um monte de desafios ali, ainda chega na casa dela e ela ainda não tem uma casa que é o que ela merece. Carol, sabe o que eu acho interessante? Você vindo para o mercado imobiliário agora de maneira intensa, ensinando também, oxigena um pouco a mentalidade de quem está vivendo muito o mercado imobiliário e não consegue olhar outras vertentes. Santo de casa não faz milagre. Por exemplo, tipo, hoje o que você falou, tanto de input que você deu na palestra sua, você provocou muita gente, você tirou muita gente da zona de conforto. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas criam uma espiral, elas vivem naquela rotina, no ritmo hipnótico, que elas param de pensar e param de questionar as coisas também. O que a gente fez aqui hoje? Foi uma introspecção, né? De questionamento, olha só, porque tem um ponto, desculpa te interromper, porque tem um ponto que é justamente isso que a falta de conhecimento também gera. Quando eu falei da cultura da dependência, eu dependo não só financeiramente, mas eu acabo dependendo intelectualmente. Então, ou seja, eu não tenho direito de pensar porque eu não tenho capacidade ou não tenho o conhecimento que você tem. Então, ou seja, tudo que você fala é verdade absoluta. E daí você cria as crenças e você limita as pessoas a perguntarem aquilo. É a mesma coisa, se uma pessoa entra, por exemplo, um corretor entra numa corretora hoje e fala, mas a gente trabalha assim. Olha que frase ruim.
Você já tá matando totalmente a criatividade. É isso. Você fala assim, mas aqui a gente trabalha assim. Não, e é totalmente assim, desculpa, você falou algumas coisas que veio na minha cabeça, até fiz o dedinho para lembrar. Você estava falando do trânsito das pessoas que trabalham nas casas, né? Eu tenho um amigo meu do Paulo em Comum, que estudou na Facamp, então, chama Daniel Lenotti. E uma época ele montou um negócio que era, ele pegava as domésticas lá em Campinas e ele levava na casa das pessoas em Alphaville, lá em Campinas. E aí ligava, pedia diário, então ele era o cara que pegava a van, ele montou um negócio. E qual que foi o problema do negócio? As pessoas, né, tinham que receber menos tal, e começou a ter roubo. Então ele tomou muito processo. Então, assim, é muito louco, que tem a ver com isso. A segunda coisa que você estava falando que eu pensei aqui é esse ponto do agente, né? Então, eu olho para o corretor, e essa palavra é uma das palavras que às vezes o corretor se intitula, né? Agente imobiliário. E na época da psicologia, química, sério, eu fui lá estudar, então é o agente, né? Qual que é o agente da transformação? Aquele que age, aquele que se movimenta. E essa parada do agente, ele é um transformador. E assim, as pessoas abrem mãos de ser esse transformador no núcleo delas sociais, de ser provocativo e mudar. E o corretor hoje, ele lava a mão mesmo. Tipo assim, é impressionante o quanto ele quer. E aí a gente fecha no último raciocínio que você trouxe, que você falou da dependência, né? E aí até tem a ver com o modelo da Keller Williams, que, né, até é uma visão que vem do Jung, que depois eu vi lá a metodologia da Keller Williams, eu encontrei lá na psicologia, que ele fala sobre a relação dependente, a relação independente, e aí ele põe a terceira relação, que é que tem sinergia, que é a interdependente. Então ele fala, dependente é essa, então você está no imobiliário, levar para o corretor, você está no imobiliário tradicional, você recebe o café, tal, você é dependente, você depende de mim para alguma coisa, e você ganha pouco, e você depende de mim. Então tem os portais aí, tem as plataformas aí, os unicórnios, paga lá 20% para o corretor entra lá na plataforma, tem uma visita hoje, você depende do cara, você só faz a visita. Aí a relação independente já é um ponto muito importante, que é muito o que a Unicorretor que esse cara está fazendo aqui promove. Que é o seguinte, cara, sabe aquela coisa, tipo, sai do CLT, tipo, vai empreender. Então vai estudar, barato, um monte de curso, vai estudar e você vai começar a ter uma relação independente. Só que é difícil pra caramba, aí você começa a cuidar da sua vida. Esse independente, o fato é, vai chegar um momento que ele não cresce mais, porque sozinho você chega até um ponto. E aí é onde vem a inteligência da relação interdependente, que é assim, sei lá, a relação hoje que eu tenho com a minha esposa, monto com sócios. E, cara, é uma relação de permanência, de presença, de resistência. Porque você tem que ter as conversas equipe, né? duras e renovar e continuar. Aí na interdependência, cara, a gente ganha dinheiro junto. Então você faz isso, eu faço isso, a gente troca energia. Então, ou seja, não é dependente que você fica sozinho, não é pegando sua e não te dando. Então tem uma troca substancial que transforma as pessoas. E essa interdependência, para mim, é o ponto, né? Que eu acho que tem a ver Exato. com isso aí. E assim, tudo começa por mudar a mentalidade, né? Total. Você não consegue mudar você não consegue fazer com que uma pessoa explore o potencial dela se ela não acreditar nisso. É isso. Acho que o meu maior desafio aqui como Dianistia e até assim a minha vontade de cada vez mais falar do mercado imobiliário é das pessoas voltarem a acreditar nelas. Isso é muito forte. Carol, Deixa eu atravessar você... sua pergunta. Tem um negócio que a Carol fez, desculpa, que é uma pergunta para ela. E assim, é um negócio que chamou minha atenção lá em 2018, quando você começou a Atom. Eu com minha esposa assisti o Shark Tank e tal, a gente observava. E quando a gente foi, você colocou lá uma psicóloga dentro da Atom. Eu tenho minha própria Wendy. Uau. Sabe, assistir o isso Billions? que eu ia falar. Aí depois, com o tempo, eu fui assistir o Billions, que é essa série. E tem a Wendy lá, que é psicóloga. E na época eu já estava desenvolvendo as coisas no mercado imobiliário. Eu ficava, tem que ter um psicólogo aqui para ajudar e tudo, né? E eu tô falando Esse é o maior desafio, porque dentro da... Eu achei o máximo, porque você tem, né? Tipo, dentro da plataforma onde a gente tem o teste... que é o disque melhorado, né? Que é o DV. Mais Que você. aprofundado. Porque você mostra quais são as suas habilidades naturais e como você vem se adaptando. Você vê, tipo, eu fiquei assustada com uma pesquisa que as pessoas responderam 3% apenas estavam satisfeitas onde elas estavam hoje, no trabalho. Isso significa 97% de insatisfação. Frustrado. Então, ou seja, a gente está trabalhando cada vez mais numa sociedade doente, mentalmente falando. Por quê? Porque não tem, de novo, como você ser produtivo se você tiver em depressão, ansiedade, frustração. Então, acho que a gente precisa, urgente, olhar para isso e corrigir isso. E onde não tem satisfação, a pessoa não vai ser relevante, né? Não vai conseguir É ter o óbvio. potencial É isso. dela, né, Carol? E o ponto do psicólogo, que eu vou fechar aqui, vou passar a sua pergunta aqui, que é o que pega para mim, e às vezes a gente já falou disso, mas muito bom poder ter o espaço para falar com você. Porque o que acontece? A minha visão hoje, até como psicólogo, eu converso com muita gente, teve uma pessoa semana passada que estava aqui, e a pessoa estava
né? Assim, abalada financeiramente, querendo chorar, conversando comigo para entrar. E eu tava ali no momento, assim, e a minha visão hoje é ajudar as pessoas a não se afetarem. Porque o que eu tenho percebido como psicólogo é que, assim, cara, pô, vai doer, você sabe como funciona, as pessoas têm uma chance de trair, traiu logo, acabou. Mas afetar... Busca do autoconhecimento. Buscar o autoconhecimento. O que você faz bem feito e colocar energia nisso, você vai ganhar dinheiro. No que você vai ganhar dinheiro? Qualquer coisa que você fizer bem feito. E aí as pessoas se afetam. E isso é um grande problema. E assim, não só pela geração mimimi e tal, mas eu falo assim, hoje existe muito ombro amigo para você encostar e chorar. Mas esse ombro faz você ficar onde você está. Agora, tem pessoas que às vezes nem vão deixar você chorar tanto, mas vão falar com você sobre como você para de chorar e como que você usa isso, sabe? Bom, isso pra dá mim outro é uma podcast, parada porque forte. daí eu também acho que não é bem assim. Eu acho que também tem algumas coisas aí que a gente precisa... É tudo com muito amor. Não, sim, mas não é isso. Eu acho que as pessoas precisam buscar sempre profissionalizar isso. Sim. Porque o erro também é esse. As pessoas acham que elas vão curar traumas dela conversando com um amigo dela. Não vai. Não vai. Então, ou seja, você tem que procurar um profissional. Isso. É por isso que existe, de fato, o performance coach, um bom psicólogo, etc. Porque a gente precisa, de fato, se você quer ter sucesso na sua vida, você precisa se permitir reprogramar. Sim. Então, é isso. Começa por ali. Né? Carol, você achar que mais investiu em empresas, em segmentos diversos, quais padrões você identifica em empreendedores que realmente transformam seu negócio em grandes cases de sucesso? A gente sabe que o corretor de imóvel, ele é um empreendedor. Sim. Tem alguns que não sabem ainda, mas... Todo mundo é empreendedor, é isso. Não, tem o primeiro ponto, né? Todo mundo é empreendedor. Inclusive, a gente tem que parar de enaltecer só quem monta CNPJ. Sim. Por quê? Quando você, igual pra gente gravar aqui, ó, o seu time veio mais cedo, montou tudo isso aqui. Então, ou seja, olha quantos empreendedores tem nos bastidores de um grande projeto. Então, para chegar essa mensagem para tanta gente, existe um monte de pessoas que está empreendendo com você. Então, o primeiro ponto é você entender aonde que você agrega valor. Não precisa ser a ideia sua, gente. Desapega disso. Isso também é uma vaidade do ser humano que ela é desnecessária. As pessoas, elas querem ser sempre quem criou aquela ideia, quem... A gente falava muito no mercado financeiro. Vaidade. Nossa, toda semana aparecia quem era o pai do home broker, porque o home broker acabou sendo um divisor de águas, né? Que é uma plataforma online para as pessoas poderem operar. Antes a plataforma era pesada, robusta. Aí cada hora aparecia um pai do home broker. Ah, eu fui o pai do home broker. Não sei o quê. E daí, ou seja, gente, mas isso quanto isso é relevante? O relevante é o que você está fazendo com aquilo. É como que você deu continuidade para aquilo. Eu acho que, assim, infelizmente, a gente tem muita vaidade envolvida. Que daí vem de encontro a sua pergunta. O que me fez investir em tantos negócios no Shark? Brilho no olhar. Você fala, pô, mas são negócios, segmentos diferentes, etc. Gente, tudo pode ser um bom negócio. Tudo pode ser um negócio. Então, eu posso falar de mercado imobiliário, como posso falar de educação, como posso falar de mochila, como posso falar de tecnologia. Qualquer coisa pode ser um bom negócio. Aí depende do quê? Do empreendedor, da empreendedora. O brilho no olhar, a vontade de fazer acontecer. Óbvio que tem algumas coisas técnicas que a gente vai olhar. Os números, se tem conhecimento ou não. A pessoa vai lá, monta uma empresa de tecnologia, não tem um programador como sócio. Aí, mas eu contrato. Daí você é refém. Não dá. Se o negócio é seu, você não pode ser refém. Você precisa ter conhecimento de causa sobre aquele assunto. Imagina eu falando de educação e eu não sei nada de educação. Aí eu vou ser refém de tudo que o pedagogo me falar, de tudo que o marketing me falar. Se eu não entendo de marketing, eu vou ser refém de tudo que o marketing me falar. Então, ou seja, a gente precisa entender que tem coisas que a gente não terceiriza dentro do nosso negócio. Não pode negociar. Não pode. Então, isso me fez olhar ali para o Shark com grandes oportunidades. E daí, você falou, né, a maior investidora, na verdade, é a mais louca. Então, é assim... que eu gostei da terminologia que ela usou hoje, você viu? A mais louca. Todo mundo fala a maior investidora do mundo, é a mais doida. Então, ou seja, por quê? Porque na bolsa eu compro e vendo, não preciso falar com ninguém, é bem mais fácil do que ser Shark. Agora, o Shark me permite realizações. Eu acho que não tem nada mais gratificante de vir para um evento como hoje e ver um monte de brilho no olhar das pessoas que estavam aqui, de ver a felicidade do Samuel, do Paulo, da Marília, do pessoal da Termoconcreto. Então, ou seja, olha quanta gente ali, naquele momento, falando, que legal, estamos sendo ouvidos. Estão abrindo portas para nós. Estão usando contatos para enaltecer o nosso trabalho. Então, isso que assim, a gente conseguir dar mais voz para o empreendedorismo brasileiro é o que mais me motiva. Eu brinco com bastante frequência que eu estou fazendo rebranding do Brasil. Então, o que é o rebranding do Brasil? Primeiro é vender o Brasil para o brasileiro, porque daí entra 2 livros aqui, tá? Para mim. Comece pelo porquê, Simon Sinek. Comece pelo porquê. Por que você faz o que você faz? E segundo, jogo infinito.
Jogo infinito significa do Simon também. Se você pensar no lucro a qualquer custo, o seu negócio quebra. Ele não se perpetua. Então, a sua empresa pode ser altamente lucrativa, mas as pessoas se conectam com a verdade. O engajamento está nelas comprarem a sua causa, comprarem o seu porquê. E você nunca vai conseguir fazer nada sozinho. Então é isso, você vai precisar de um time, você vai precisar de um bom relacionamento, você vai precisar de uma família te dando suporte, você sempre vai precisar de pessoas comprando o porquê junto com você. E daí eu preciso entender só uma coisa quando eu olho para um empreendedor. Eu preciso entender se ele tem humildade suficiente para ter um sócio. Porque também existe uma linha tênue entre você responder com propriedade ou você responder com arrogância. E quando a pessoa é arrogante, eu não consigo ser sócia. Porque por mais que eu queira ajudá-la, ela não vai colocar em prática. Sabe aquela pessoa que você fala, ela fala assim, eu sei. Eu sei. Ela nem deixa você terminar. Ela já sempre te atravessando. Não tem como você ter uma sociedade equilibrada com uma pessoa que pensa assim. Uau. A humildade da evolução, eu falei isso lá no começo. Falei porque, desculpa, né, o José Federighi que trouxe a Keller Williams pra cá, quando eu encontrei com ele e vi o legado do cara e comecei a entender. E aí me veio a pergunta. Falei, cara, o que esses caras estão fazendo aqui, né? Estão usando golfe, né, em Portugal, tipo, construiu um monte de coisa. E aí, beleza, já me surpreendeu e me trouxe, assim. Mas na jornada, depois de 1 ano e meio, eu comecei a ver um cara que nasceu dentro do mercado imobiliário, construiu a maior operação de São Paulo. A empresa, né, que a Brasil Brokers lá comprou, maior valor. E aí eu vi esse cara, basicamente, assim, zerando tudo e vindo aprender do zero junto comigo. Tipo, olhando para os modelos, sistemas... É, a pessoa que se torna eternamente um aluno, né? Por isso que eu falo que o meu cargo nível aqui de humildade mesmo, meu né? cargo aqui é estagiária. Carol, Então, o mais bobo da mesa. eu queria entrar num aspecto com você, porque teve até Legal uma polêmica demais. esses dias, não sei se você viu, Samuel, o pessoal levantou uma pauta, hoje você sabe que levanta muita pauta, né? Tem levanta, muitos ainda tons. mais no 30 contra um, jura? lá, né? Quase nada. E você tem Quase essa nada. questão, essa expressão da empreendedora, da mulher empoderada, essa questão toda. Fiz uma pergunta aqui, a gente fez até uma varredura aqui na dele, a inteligência artificial pegou tudo a Carol das coisas, mas aí não vai dar tempo de falar muita coisa aqui. Então, existe um movimento de independência feminina. Você ajuda mulheres a conquistar a liberdade financeira, com o mercado também. O que você acha pro mercado imobiliário? O movimento do mercado imobiliário para as mulheres, tem muitas mulheres aí que são um case de sucesso. Total. Mas a gente vê que é o mercado imobiliário, vamos falar, sendo sincero mesmo, é um pouco machista. Eu te falo porque eu tenho imobiliária também. Eu tô chegando à conclusão que todo mercado é machista, porque eu fui pra moda, só tem homem. Aí você fala, cara, não tem nem sentido disso. Quando eu entrei no mundo da moda, fiz investimento também na Casa Moda, aí o pessoal, não, porque, todas as grandes marcas são lideradas por homens. Eu falei assim, eu acho que o machismo tá presente em tudo que é canto. Não, mas porque assim, eu falo assim, não de construtora e incorporadora, eu não conheço uma mulher. é verdade, eu não sei também, mas a gente precisa provocar. Mas, ó, a nossa empresa... Vamos montar uma. Pronto. A nossa Eu empresa- topo. Não, tá aqui já, ó. Já tá. Não, a Dynasty Real Estate, se você for ver, né? Tipo, a gente tem. Eu e a Marília somos sócias e não tem nenhum homem, na verdade. Mas nada contra os homens, vocês são eu sei ótimos disso. também. Mas assim, são ótimos também. Você tá brincando? Não, mas, ó, Mas, assim, a brincadeiras Keller à parte, 7 mas- vezes pela Forbes, a melhor empresa para as mulheres trabalhar. E Uau. hoje, se a gente pegar no quadro da holding, as nossas sócias dos Estados Unidos, que tem performance na Keller Williams, o que eu mais estou tentando fazer é achar um homem capaz de entrar. Então, assim, se hoje eu tiver que mostrar, eu mostro para você lá. Tem os homens que estão, é porque as mulheres vieram e eles Sim. são casados. Carol, Mas mas aí, deixa eu só terminar aqui. Tem um estudo que as mulheres são muito melhores do que o homem em questão de vendas. E no mercado imobiliário, eu Isso é fato. sou fato Então, disso. Daí entra um Só que ela ponto. tem que ponderar, ela tem que ponderar no sentido assim. Não, de vamos lá. botar- Vamos com calma. Empoderamento é pleonasmo. Mulher já nasceu empoderada. Empoderamento feminino é pleonasmo. Ela tem que tomar posse da... Não, vamos de se voltar aqui. Eu posicionar acho que lá. tem um ponto bem importante. A gente precisa entender quais são as habilidades que cada um tem. Os skills, Então, ou né? seja, muitas vezes você precisa de uma agressividade ou de uma Isso. praticidade masculina para algumas coisas. E assim, eu e meu irmão, né, somos sócios há 20 anos, etc. Então, ou seja, é habilidoso você usar as características de cada um. Do tipo, olha, beleza,
Você tem um sócio, um homem, uma mulher. Para algumas coisas você usa isso, para outras você usa aquilo. A mulher, ela tem sim uma grande vantagem, que é a habilidade dela ser agradável, mais do que o homem. Porque ela é mais paciente. A mulher já é psicóloga por natureza, das amigas dela, da família. Ela tem um espírito materno, ela tem uma preocupação. Ela vai se preocupar se uma pessoa vai chegar, por exemplo, para fazer uma visita de um imóvel, se a pessoa almoçou, se ela bebeu água, se ela se cuidou e Isso é etc. real. Então, ou seja, já é mais natural da mulher fazer isso. Ela vai se preocupar com a estética. Então, mulheres, em geral, não tô falando que vocês não têm senso de estética, mas a habilidade da mulher em relação à estética é maior. Então, assim, eu, né, tipo, tenho uma mãe maravilhosa que, inclusive, assim, ela tem tantas habilidades que eu já perdi. Mas eu fui pra moda por causa dela, né? Uau. E daí eu acabei indo pro mercado financeiro. Os caras Mas... estilosa, né, Carol? Obrigada. É da moda. Mas eu também trouxe essa característica dela, por exemplo, de uma mesa posta, de móveis bonitos em casa, de uma decoração bem feita e não sei o quê, que são habilidades naturalmente mais presentes no ambiente feminino. Então, quando a gente fala do mercado imobiliário para a mulher, ela tem sim uma vantagem gigantesca, que é esse aspecto de ser mais agradável. Né, Sensibilidade. de falar, muitas vezes as mulheres, elas mudam o tom de voz. Eu escutei isso algumas vezes de algumas amigas. Eu já vi isso também. Que vão pra liderança e, comecei a fazer luta, não sei o quê, pra eu ficar mais, né, Incisiva, mas falei, mas autoridade. então, mas calma. Porque você tá matando sua maior habilidade. A coisa que você mais pode explorar. Então é encontrar aonde que aquilo faz sentido. Eu adorei que teve um evento ontem de energia e tinha uma das vendedoras que ganhou o prêmio, inclusive, 80 anos. Caraca. Mas a pessoa mais fofa que eu vi na vida. E daí todo mundo tava brincando justamente com isso. Eu falei assim, nossa, só tem cara de anjo. Porque olha que vai... Ela não perde um contrato, ela não perde um cliente, ela liga depois, ela tem uma atenção. Então eu acho que assim, a mulher sabendo utilizar disso, ela já é um comercial nato. E assim, a gente tem que lembrar que daí tem um outro aspecto. Quem mais compra? Homem ou mulher? Mulher. Mulher. E toda vez que vocês compram alguma coisa é pra agradar quem? Mulher. Então, ou seja, no final do dia, se você tem uma pessoa que tá pensando igual a você, por quê? Você fala assim, cara, tipo, beleza. Eu falei até da reforma que a gente vai fazer aqui na nossa garagem, né? A gente vai ter esse espaço aqui com a garagem, etc. Olha que movimento curioso. As pessoas estão fazendo reformas nas garagens, porque é o único ambiente que o homem ali dava pitaco. O resto da casa inteira acaba sendo da mulher. Então, ou seja, se você vai mostrar um imóvel, tipo, a primeira coisa ela vai ver... Impressionante isso, né? Que ela falou hoje. Não, mas é real sensibilidade. Eu lembrei de uma pesquisa, não sei se eu te falei, que é muito boa, que fala sobre essa parte que você falou da maternidade feminina, né? Mas eu acho que é Massachusetts. E aí eles colocaram lá uma sala com um bebezinho recém-nascido, assim, 3 meses no chão, Na sala. um bercinho assim no chão, assim. E aí eles mediram lá 30 homens abrindo a porta, entrando na sala e vendo o bebezinho e o outro grupo de mulheres, né? Das mulheres, 98%, a hora que abre a porta e vê o bebezinho, vai e pega o bebê no colo. Dos homens, 90% fecham a porta e voltam para trás. Instantaneamente, entendeu? Carol, então são E essa características... sensibilidade... eu acho que isso características que- diferentes vão muito fazer com engraçado. que ela... E assim, hoje não tem mais desculpa, porque daí só complementando, antes a gente tinha um ambiente onde, obviamente, não valorizava tanto, o mercado financeiro é um exemplo disso, mas é de você saber muito bem qual ambiente que você tá e etc. A gente ainda tem situações chatas, né, que de chaveco, de piadinhas, de coisas do tipo. assédio, né? Exatamente. Então, ou seja, que não é bom para nenhum lado, porque também já vi o contrário bastante. Então, ou seja, é muito da gente pensar como que a gente vai melhorando o ambiente para não é para ser mais acolhedor para as mulheres, mas é para que você permita que qualquer pessoa se sinta bem. Quem tem que se sentir bem? Qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer gênero, de qualquer classe social. Então, aquele ambiente, se ele não está propício para a mulher, provavelmente ele também não está propício para um monte de outras pessoas. Então, é da gente criar ambientes cada vez mais favoráveis. Eu queria entrar aqui num aspecto aqui, Samuel, sobre network e aceleração. Porque nós estamos num lugar aqui que é lugar de aceleração, a dinastia. Né? E eu queria elogiar também a Carol, porque é a primeira vez que eu vim conversar com o Samuel
senti honrado, assim, eu senti... Sabe quando você tá num ambiente, assim, que você sente favorável, assim, você fala, cara, que ambiente gostoso. Parece que você tá no ambiente da sua casa, assim, Samuel servindo vinho, você serviu vinho, você serviu o queijo, né, Samuel? E aquilo ali me marcou. E eu queria... Verdade, estava preocupado se vocês estavam com fome. Olha, me marcou mesmo. E eu queria honrar isso mesmo aqui. E eu tava lá, ó, Foi bem legal, foi gostoso aquele dia. E aí, Carol, eu queria conversar com você sobre isso aqui. Qual que foi a ideia da dinastia, né? Eu sei que tem vários business aqui, mas você idealizou algo assim dessas mesas postas. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, sendo bem sincero. Você montou uma cozinha industrial aqui, né? O Samuel tava com uns planos aí sobre o mercado imobiliário para trazer cliente também, essas coisas tudo. Qual que foi essa ideia? O que você viabilizou? O que você enxergou? Aonde você viu isso? Né? Isso veio do seu coração? Essa mesa posta, de servir as pessoas. Você sabe que eu até tomo bronca às vezes aqui do meu time, porque eu falo assim, não precisa deixar a mesa posta, não sei o quê. Eu falei, mas tipo, porque vira e mexe alguém vai usar a mesa e daí tira pra colocar o computador e etc. E eu acho lindo, primeiro porque eu adoro casa, adoro decoração e etc. Eu até brinco com a minha sócia, com a Marília, e falo assim, nossa, nem me ensina a mexer nesses programas, senão eu vou passar a madrugada fazendo casas e construindo coisas. Mas eu sempre gostei muito de casa. E eu sempre tive dentro de casa, a referência também da minha mãe, de sempre uma mesa bem posta, bem arrumada e de servir bem as pessoas, etc. Então sempre foi uma característica. Então a gente vem também de família italiana, alemão, não sei o que, tipo, sempre de reunir em volta da mesa. E um dos conceitos, eu tive também a grande oportunidade de ter um amigo maravilhoso que é o Ney, que é dono do Habib's, fundou um grupo que chama Irmãos de Talheres. São só donos de bares e restaurantes que se juntaram durante a pandemia. Acabei conhecendo o Marcelo também, que tem um espaço aqui perto, que é o 3º andar, e sempre reunia comendo, bebendo e etc. E eu sempre bati muito nessa tecla e falei, gente, mas uma reunião boa é reunião comendo e bebendo, né? Então, ou seja, você sempre vai ter um momento mais agradável se for. Só que o que me incomodava, principalmente quando eu não morava em São Paulo, é que ir no restaurante é maravilhoso, só que às vezes você precisa falar de algumas coisas importantes. E eu hoje tenho um certo problema também, porque minha voz, ela é bem marcante, então as pessoas me reconhecem pela voz. E às vezes eu tô falando e a pessoa do lado tá prestando atenção. Um exemplo disso foi quando eu fui pra Bariloche, tava com a minha família, acabou o almoço, o cara levantou assim, posso tirar uma foto com você? Tava escutando você, nossa, tão bom escutar você falando do dia a dia. Eu falei, meu Deus. É isso. Ainda bem que eu não falei mal de ninguém. Mas assim, nada, né? isso acontece com todo mundo. Você pode ir para um restaurante, se a mesa é muito perto, etc., você vai ficar meio constrangido de falar, putz, o Samuel quer contar dos milhões dele lá, e você, tipo, puta, vai ficar meio constrangido. E tem uma outra situação também, prato batendo, mesa, não sei o quê, papapá. Então, assim, a minha primeira preocupação foi acústico. Tanto que essa sala que a gente tá aqui, o estúdio é inteirinho pensado, o pessoal da Lady, maravilhoso, para pensar em acústica. Dito isso, a gente também pensou nos espaços, nas salas de reunião lá embaixo, que são salas de jantar, com uma acústica também bacana. Só que eu falei assim, putz, só ter as salas, isso aqui não é um restaurante. Então, ou seja, eu vou perder espaço. E daí, né, a lógica, a gente está no metro quadrado mais caro de São Paulo. Então, vamos pegar e usar melhor o espaço. Então, quando eu tenho reunião, elas têm as divisórias e eu consigo fechar. Eu achei máximo aquilo. Legal, né? Então, tenho 4 salas de reunião ali. As mesas eu pedi para que fossem mesas de trabalho. Então, ou seja, para não ficar parecendo também muito cara de casa e também não ter mesa pesada, porque daí imagina a logística, monta a mesa, monta a cadeira, desmonta a cadeira, então, ou seja, ia dar muito trabalho também para isso. E a leitura foi de que aquilo pudesse também ser usado por um evento. Então, as primeiras coisas que eu desenhei, quando a gente desenhou a parte de baixo, foi o bar, que daí eu fiquei com a Marília fazendo o projeto, ela abria lá e eu ficava desenhando, a Nas desenhou também o projeto lá de baixo, eu fiquei decorando ali a cor, o azul, até o quadro, a obra de arte do Claudio Enger, a gente colocou no 3D, ficou igualzinho 3D. E daí a gente fez depois, colocou a obra dele. Mandou, a gente se conheceu, a gente voltou a falar em janeiro de 24. Aí na sequência disso, foi janeiro de 24, aí você me mandou o projeto. E tava empolgadíssima. E daí eu fiz esses espaços para ter essa flexibilidade e ter uma adega, então, ou seja, as pessoas logo de cara entenderem que elas iam ser bem recebidas na dinastia. O conceito da dinastia é esse. Inclusive teve uma brincadeira aqui, né, que uma estagiária me perguntou uma vez assim, Carol, para quem que eu ofereço vinho? Eu ia falar sobre isso. Não, eu falei assim, para quem eu ofereço vinho? Falei, como assim? Ela falou, não sei se a pessoa é importante ou não. Eu falei assim, pra todo mundo. E hoje eu quero destacar isso aqui. Ela valorizou todo mundo que estava aqui no evento, né, Samuel?
Você viu? Tenho Honrou todo aprendido mundo muito, por com sinal. champanhe, com mesa de frios, né? Eu tenho aprendido Queijos e muito vinhos, mesmo. ó. O que é isso? Eu nunca vi um tratamento VIP pro mercado imobiliário. A igual esposa teve vai te aqui hoje. agradecer um dia, inclusive. Ela Sabia? fala assim, que bom que o Samuel tá aprendendo algumas coisas agora com você. Ah! Sabia Coisa que esse pesa na olhar minha, mas a gente- sensível, assim, ó, eu vejo assim, o mercado ele é muito interessante carente mesmo. sobre essas coisas, assim, o mercado imobiliário. A gente vai muito em MIT, construtor, incorporador, tem imobiliária, então a gente percebe isso. O corretor, eu gosto de destacar muito isso aqui, porque a minha plataforma é para corretor, ensino corretor, a gente desenvolve corretor. E eu sempre falo que o maior ativo do mercado imobiliário são os corretores de imóveis. Total. O maior ativo. Não, é a ponta, tudo É a termina ponta da neles, lança, tudo né? termina neles. E às vezes tem muita gente que não valoriza. O corretor lá deixa o cara lá, né, numa tenda, aquela coisa toda, mas hoje esse evento, você viu o glamour que foi, tanto que foi gostoso? Sim, É, sim. foi muito bom. E eu acho que é legal, assim, eu tenho grandes parceiros aqui também, como o caso da Ricó, por exemplo, que eu queria muito que tivesse sempre conectado com o mercado imobiliário, porque a Ricó, eu fiquei impressionada. O Fábio, incrível, para você ter uma noção, acho que esse é um conteúdo muito relevante. Ele faz móveis, né, então para escritórios, etc. Entendeu o tamanho do mercado e que muitas vezes a pessoa que está começando a empreender não tinha como comprar móveis tão bons e é uma diferença, né? Você receber num escritório bonito é diferente de você receber num escritório onde a mesa tá Depois eu vou balançando, contar dele, coisas que é do o Fabio, tipo. A gente vai reformar lá. Vamos já passar. O Fábio, então eles têm a solução de alugar os móveis, porque também às vezes a pessoa fica com medo de comprar porque ela já está pensando na expansão. Então ele colabora nisso. E olha que sacada. Hoje eles financiam a obra. Então, ou seja, se você vai ter um escritório, etc., e daí você precisa de um crédito para isso, ele também está envolvido nisso. Então, ou seja, olha que golaço, inclusive, para o corretor se aproximar. Porque, às vezes, a pessoa fala, o que eu posso fazer aqui? Ah, isso daqui pode ser uma clínica, isso daqui pode ser um escritório, isso daqui pode ser um coworking. Então, ou seja, ele acaba trazendo soluções. A gente tem o pessoal da Parma, inclusive, também, que fez os móveis lá de baixo, etc., as cadeiras, que eu queria esse conceito mais casa, que remetesse a uma poltrona e tudo mais. Então, assim, parceiraços nossos, o pessoal da Leiria, que tem preocupação com a acústica em todas as salas que a gente tem lá dentro. Então, assim, o pessoal da Termoconcreto, que está fazendo revestimento com isopor também, né, com o termoacústico. Então, ou seja, olha quantos parceiros inteligentes o corretor ele pode se conectar para ele trazer solução para o cliente dele. É isso que a gente precisa. E é esse movimento que a gente quer fazer cada vez mais. Samuel, a Carol tá com o tempo corrido, a gente sabe, e tem uma parte do programa para a gente poder finalizar, que é Sim. corriqueira, que a gente sempre faz. Eu queria fazer pergunta de bate-pronto aqui, Carol. Você bem Tá. sucinta, bem Só rápido, assim. antes, a Termoconcreto que você estava falando, e depois eu vou te levar. Eu fui visitar Na fábrica. a fábrica lá, você foi também. Eu vou mandar colocar um totem aqui. Olha que legal. É igual Não, da tem que Xavi. pôr, Xavi sim. também que eu Isso investi pra no ele. Shark, que abre a fechadura ali sem tirar a chave, Isso né? aí é demais para as construtoras. Depois eu até vou tentar fazer com o Gustavo, porque ele tem as aberturas. Sim. O Gustavo fazer. Mas a Termoconcreto, eu levei o Fábio Pereira, que é um sócio nosso numa plataforma de mineração diária. E o Fábio ficou em choque, assim, porque ele falou, cara, eu até conhecia já o sistema. Mas esse lance da parede sair pronta da fábrica e ir para lá, porque ele falou, cara, ficava uma zorra na construção, porque os caras ficavam montando tudo lá. Ele falou, agora, cara, o negócio sair pronto daqui, aí ele explodiu, e assim, visita... Tem que fazer, é um trabalho educativo. Por exemplo, tudo isso que eu falei do Fábio, ninguém sabia que eles estavam fazendo. Eu falei pra ele, né, eu acho que cada vez mais a gente intensificar isso, a gente intensificar a questão das construções da Termo. Então, ou seja, eu acho que aqui o novo caminho, né, ou esse evento, é justamente são coisas que são óbvias, mas elas precisam ser ditas. São as conexões inteligentes. É se atualizar, é saber o que você pode entregar de over-delivery para o seu cliente, que eu acho que vem de encontro com o que você foi questionando aqui, da mesa posta, do vinho servido, de fazer uma reunião agradável, de receber bem as pessoas. Então, assim, é óbvio que a gente não consegue 100% do tempo, né? Porque às vezes tá ali corrido mesmo, eu não consigo atender todas as pessoas. Mas eu adoraria, porque no final do dia, até ontem teve um call, o pessoal tava falando, o que eu mais admiro tal é a humildade. Eu falei, gente, a gente tá falando disso... Então, mas a gente está falando disso como se fosse a raridade e está errado. Então, ou seja, eu não quero ser a exceção. Eu quero que isso seja o normal. Sim. Então, ou seja, eu bato muito nessa tecla. Eu acho que não é para as pessoas só virem aqui e falar assim, legal, a Carol é humilde, não sei o que. Não, é tipo, eu vou fazer igual. Eu vou fazer melhor. Eu também vou receber bem as pessoas. Imagina que movimento maravilhoso, porque brasileiro já é divertidíssimo.
A gente já é simpático, a gente já é bonito por natureza e abençoado por Deus, ou seja, é só a gente usar melhor isso. Que legal. Carol, vamos lá. Pergunta de bate-pronto, hein? Na sua visão, o que é um bom corretor para você? Eu sei que você já comprou muito imóvel aí, você sabe. Você tem uma visão analítica das pessoas. Bom, eu acho que é um bom amigo. Eu acho que a pessoa que entende sobre pessoas é um bom corretor, porque ele tem que... Toma nota. Porque ele tem que entender que tem que ser uma boa oportunidade pro outro. Porque assim, que vai ser bom pra ele, todo mundo já sabe, ele tá lá pra vender. Então, ou seja, que vai ser um bom negócio pra ele sempre, senão ele não teria selecionado aquele produto. Um bom gestor, o que é um bom gestor? Um bom gestor é uma pessoa que escuta. É uma pessoa que entende que liderança ela não é imposição, ela é respeito. Então, acho que um bom gestor são pessoas que escutam bem. E que não são as pessoas que são mais habilidosas da empresa, tá? E o que é um bom diretor, um CEO? Um bom CEO. CEO é o cargo que todo mundo quer chegar e ninguém quer ficar, tá? Porque dá trabalho pra caramba. Eu falei que o melhor cargo chama presidente do conselho. Que você trabalha lá, mano, não sei o quê. Não. Mas um bom CEO, eu acho que é uma pessoa que, assim como qualquer cargo de liderança, na verdade, ele precisa inspirar as pessoas. Ele precisa ter clareza do porquê ele está fazendo aquilo. E ele precisa ser a pessoa que, quando existe um problema dentro da empresa, o problema é basicamente ele quer puxar o problema, não é ele resolver. Eu acho que é muito de você entender que você tem que chamar o seu time para colaborar com isso. Mas quando dá certo, e toda vez que der certo, tem que aplaudir de pé. E desde a pessoa do café, da recepção, a pessoa que está na direção. Então, acho que o CEO é uma habilidade de você conectar. E daí, eu fiz um espetáculo para terminar aqui com o maestro João Carlos Martins, que era o maestro e a CEO. E a gente vai repetir esse ano, hein? Então, vocês já estão convocados. E daí, a gente fez... Aí, mas não deu as datas. A gente fez no B32 aqui. E daí, o que era o CEO e o maestro? É lembrar que, no final do dia, qual é o papel do maestro? Qual é o papel da CEO? É o mesmo. É de criar harmonia pro time. Porque você não é do piano, você não é do violino, você é da orquestra. Você não é do marketing, você não é das finanças, você é do time. Então, criar harmonia é a melhor coisa que um líder pode fazer. Que legal, hein? Que isso. Carol, alguma pergunta introspectiva? Quem é a Carol Pfeiffer? Não é o que você faz, que a gente sabe que você faz muita coisa. Né? A gente não tem noção, na verdade. Ninguém tem noção, né? Eu não conto tudo, porque senão vão me internar. Mas quem é a Carol Pfeiffer? Essa pergunta que eu sempre faço, até para a audiência conhecer, Carol. Eu acho que é muito importante, sabe? As pessoas, às vezes, a gente fala muita coisa, a gente faz no dia, correria nossa, né? Mas às vezes, de fato, a gente não fala com o coração. Quem somos nós, né? É verdade. Bom, eu vou dizer que sou uma pessoa apaixonada pela vida. E esse é o maior presente que a gente tem. Então, todos os dias, uma sugestão, lembre de ser feliz. Eu tenho uma vantagem que eu nasci em Porto Feliz. Então, ou seja, já sou insuportavelmente feliz. Já sou insuportavelmente feliz. Você demonstra isso. Mas eu acho que eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. E tanto que eu levo isso muito a ferro e fogo, que todos os meus negócios, a única coisa que eu não faço é negócio com gente chata. Não sei se tem outra vida ou não, né? Então, ou seja, a gente precisa fazer conexões com pessoas leves, pessoas de verdade. Então, assim, eu priorizo isso e sou apaixonada, enlouquecida pelo Brasil. A gente precisa lembrar disso todos os dias e ter orgulho mesmo desse país incrível e fazer esse rebrand brasileiro urgente. A última pergunta para finalizar. Carol, qual foi o seu pior momento no mercado, assim, de trabalho, de empreendedora, que você ressignificou tudo? Porque às vezes as pessoas olham para você e falam assim: nossa, a Carol, ela tem sucesso, ela nasceu pro sucesso. Mas ninguém sabe aonde você começou. Ixi, mas olha, daí a gente vai precisar de outro podcast. Talagada. Você vê os tombos. Eu tomo talagada com meu pai, mas é isso. Todo mundo vê as pingas que você toma, mas não os tombos. Cara, eu acredito muito nessa questão de turning point, sim. Às vezes o ponto de virada, os pontos de inflexões, as molas propulsoras. Então, sabe, como eu tô há 20 anos, né, empreendendo aqui, né, tô no mercado financeiro, eu tive muitas, né? Tive algumas que foram bem marcantes. Né? Então, tive muito marcante quando eu e meu irmão, a gente foi para um grupo espanhol e daí a gente teve que remontar o nosso negócio porque não vingou e a gente tinha uma expectativa muito grande e daí começa tudo do zero. A gente teve um tombo muito grande quando a gente montou a nossa mesa proprietária. 2 traders perderam milhões do nosso dinheiro. Nossa. E a gente estava prestes a comprar uma baita de uma empresa que depois a gente comprou.
E daí, assim, e até, né, eu acho que é uma situação que Deus, ele não erra, porque a gente tinha 2 sócios, eles acabaram perdendo essa grana, eles saíram da sociedade e a gente acabou comprando só eu e meu irmão, e foi muito bom, porque aí a gente teve leveza de novo no nosso negócio, a gente acabou... Livramento mesmo. Exato, então acho que assim, todas as vezes que aconteceu isso na minha vida, né, quando eu me tornei uma pessoa mais pública, porque daí a gente virou empresa de capital aberto, virei CEO, tive que me expor. Então, a gente fez o único caso de IPO reverso. Então, a gente não captou dinheiro do mercado. Eu desenvolvi isso aí nesse IPO. Nossa, a gente... Você fez o break-even, tudo já... Na verdade é o seguinte, a gente fez um IPO reverso. A gente doou pro mercado participação, né? Porque a gente comprou o controle da empresa, colocou para baixo um negócio já lucrativo. Então, ou seja, quem tinha as ações, simplesmente ganhou uma nova fonte de renda, porque era uma empresa que não tinha nada dentro, que era uma casca, e ela passou a ser lucrativa. Então, assim, o acionista, de lá para cá, ele só teve ganho. Ele não colocou, ele não comprou, ele não deu dinheiro para mim. Ele comprou do mercado, mas ele não deu dinheiro para mim, né? A gente não captou no mercado. Depois a gente fez ali uma aquisição, né? Fez uma venda com exame BTG, aí depois vendeu o CNPJ. Isso foram movimentos que o meu irmão fez, que bem agressivo, bem audacioso, e foi também vários desafios ali no meio do caminho. Patinamos muito, porque a gente foi para online para falar de um negócio que as pessoas não entendem no presencial, que é a bolsa. Olha isso, E daí, tipo, comecei e fui fazer o mestrado justamente para isso, porque imagina, as pessoas não entendiam, falando aqui, as pessoas ficavam com cara de dúvida. Então, no online, muito mais desafiador. E para eu escalar, para eu ganhar mercado, eu tinha que entender muito disso. Então, eu tive vários desafios. E desafios até dentro da empresa, porque são culturas... Por mais que eu e meu irmão somos, assim, da mesma família, né? Tipo, crescemos juntos, etc., com pensamentos diferentes. Então, ou seja, vários desafios. Quando eu entrei no Shark, mais um novo desafio. Por quê? Primeiro, não dá para ser dinheiro na Atom, porque tem capital aberto. E o perfil também de investimento do meu irmão é diferente. Então, ou seja, aqui é investimento eu e Deus. Não tem R$1 de ninguém. Eu peguei esse prédio aqui, visitei ele com meus pais, inclusive, estava contando isso pro meu pai esse final de semana. E falei, pai, eu vou montar isso daqui, tô pensando em fazer umas parcerias, não sei o que. Não, monte você. Falei, pai, mas é muito grande. Falei, não, monte você. Ele e minha mãe super me apoiaram e tudo mais. E daí começa as reformas, não termina nunca. Todo mundo que passa vai embora. E daí tudo que fala que tem aqui não tem, não tá funcionando, etc. Ou seja, quebra tudo e faz tudo do zero que vai dar mais certo. E foi uma loucura muito grande. Foi um movimento muito agressivo, né? Em 6 anos que eu tô no Shark, são mais de 100 empresas. Uau. E daí montar um CSC, montar time, as pessoas não são tão comprometidas. Então, assim, eu tive vários momentos da minha vida de pensar até de falar assim, o que eu tô fazendo? Mas peraí, deixa eu vender tudo isso aqui e vou morar na praia, porque não faz sentido. E às vezes chega num patamar que é muito mais tranquilo, né? É muito mais fácil. É muito mais fácil. Né? Ter essa... É muito mais fácil, porque... E daí você... Mas eu paro pra olhar que Mas eu é um gosto chamado, dessa loucura né? toda. Eu acredito que é uma vocação, né, Carol? Não tem Não, como, é um chamado seu, né? Não, meu ponto até, assim, agradecendo muito a gente estar junto no mercado imobiliário, porque realmente para mim, tipo, isso foi muito importante, para o Paulo, era uma visão que eu já tinha lá de trás de conseguir mudar a indústria, mas não dá para abrir mão de ser luz, né? Eu falo isso, tipo, cara, no fundo, às vezes você pode ter menos trabalho, mas você abre mão de ser luz, né? E a gente fala do novo caminho. Então, assim, Carol tá sendo luz para mim, legal, luz pra gente. E assim, até eu comentei lá em cima, né? Eu vim para cá em 2022. E, cara, eu entrei em muito evento. E hoje foi uma bênção poder chegar no final do evento, virar para essa galera que veio pro novo caminho na sala e falar para eles, eu não vou vender curso para vocês. Eu achei muito legal. Tipo, não é isso, entendeu? Tipo, cara, a gente tá aqui para pegar o dinheiro que tá na mesa, que vocês não estão ganhando, a gente vai crescer e vai buscar. Vamos crescer junto, vamos ganhar junto. O novo caminho sem uma luz, É. ele é um novo caminho, mas, cara, você fica com medo, você não vê. E aí quando tem luz, então... Mas tem que tomar cuidado, porque assim, às vezes né, é gostoso escutar isso, mas já também aproveitou muita gente que se aproximou, que, puta, perdi recente e tal, montando todo esse prédio, fazendo reforma, não sei o que, pá. Aí tive uma situação aí de uma picaretagem, 5 milhões.
pro vinagre. Então, ou seja, cara, é grana, entendeu? Tipo assim, porque só a gente sabe o quanto a gente rala pra fazer as coisas sempre certas, transparentes, pra não passar a perna em ninguém, pra não ganhar dinheiro em cima de ninguém. Então, ou seja, isso que mantém, de fato, a sua credibilidade, né? Sim. Então, eu acho que assim, passei muitos perrengues e eu acho que vou continuar passando, né? Porque, até, segundo meu querido Edu Adas, que tá me ajudando muito para fazer as palestras, a minha comunicação ser cada vez melhor, ele falou assim, é muito boazinha. Eu falei, caraca, eu não achava que eu era tão boazinha. Mas assim, tipo, eu sou exigente pra caramba, mas é porque eu acredito no potencial da pessoa. E acho que é por isso que daí vem essa questão do boazinha. Mesmo que a pessoa, às vezes, ela não entregue, eu insisto nela, porque eu sei que ela tem potencial. Porque se eu tenho, você também tem. Então, ou seja, tipo, meu, por que a gente só não incentiva o amigo? Aí você fala, pô, mas aí você gasta energia com gente que não vale nada, que não sei o quê. Eu falei, pô, mas quem disse que a pessoa não vale? O Carol, Teve uma mas imersão tem que uma ela falou- questão... Teve uma imersão que ela falou assim, aqui, que você fez pro grupo inteiro, que eu vinha primeiro. Aí tem uma frase que ela usou, ela falou assim, ó, a sua empresa pode não dar certo, mas você vai vingar. Sim. Todo mundo vai dar certo. Carol, eu acredito muito assim, eu tenho muito princípio que eu carrego, assim, eu sou cristão e eu vejo assim, nada que está encoberto não venha a ser descoberto, né? É verdade. E as pessoas, elas vão se revelar com o tempo, não tem como. É isso. Ninguém consegue se esconder muito tempo, Sim. né? E a pessoa se revela. E às vezes a pessoa tem um bom coração, Sim. mas ela não. E ela também tomou tanta paulada na vida que ela criou uma casca. É isso aí. Então, ou seja, tipo, da gente conseguir enxergar essas oportunidades, da gente poder lapidar. E é muito mais fácil, de fato, não fazer isso. Sim. É muito mais fácil você se acomodar, é muito mais fácil você isso colocar aí. seu dinheiro para trabalhar e acabou. Mas você ver essas pessoas sendo cada vez mais transformadas, porque quando ela também muda, você muda também. Você aprende tanto. Sim. Você aprende até a se comunicar melhor, a entender melhor as pessoas, a ter mais paciência com as pessoas. Eu acho que assim, eu tô estagiando há 20 anos, uma hora eu fico boa, mas eu venho aprendendo cada vez mais com todos esses perrengues e não são poucos. Aí quando eu falo assim, já passou perrengue? Você é brasileiro? A gente vai passar. A gente vai passar os que a gente inventa, a gente vai passar os que a gente cria, a gente ainda vai passar os do governo. Então assim, a gente só vai passar Não bem. tem que amar problema, tem que amar, né? Pois é. Quem não ama, Mas, não gente, é mas ainda acho que o empreendedor, né? mercado imobiliário tá melhor do que qualquer outro, entendeu? Porque Não, pelo o mercado menos. imobiliário é real, assim, crise no mercado imobiliário foi pra galera. Samuel, Só foi crise sua, porque... É Eu isso. queria entrar aqui, eu acho que a última pergunta para finalizar, porque a Carol tá com tempo aí. Uma visão de futuro. Você fala muito das suas palestras aí, você tá falando sobre o Cresce, palestra no Cresce inteiro aí, no nosso órgão aí. Você fala sobre a visão de 5 anos. O que o corretor vai ter 5 anos? É uma visão, talvez, para alguns é de médio prazo. Porque 5 anos hoje, eu acho que é médio prazo. Né? Para alguns pode ser até longo prazo. Né? Depende da perspectiva de cada um. Mas eu queria perguntar para vocês dois, qual que é a visão do novo caminho daqui 5 anos? O que nós vamos estar fazendo junto aqui, todo mundo? E chamar os corretores para vir participar disso aqui também, né? Porque é um novo caminho, né, Samuel? Sim, sim. A minha visão é ter o maior share do mercado brasileiro através da força de venda e, com certeza, alcançar a marca do Gary Keller, né? Ele é o bilionário que mais formou milionários nos Estados Unidos. E a indústria imobiliária dá esse fator de conseguir fazer isso. Então, hoje, eu acho que é transformar as vidas, né? Não tá no livro, não é sobre o dinheiro, mas é o que você pode se transformar, né? Por experiências, pela vida. Então, eu acho que é isso, né? Ajudar as pessoas a fazer essa transformação, né? Educacional. E a galera tem que saber acessar isso aí, né? Tem. Os eventos que vai ter que começar até agora, né? Não, e pensar nos 5 anos é o princípio. Assim, Carol, você estava vendo quantas perguntas eu fiz que num público 150 pessoas tinham lá, tipo... 230, tá? 230. É porque tava todas as cadeiras. É. Então, subia, aí num público de 230 pessoas, eu fazia uma pergunta, erguiam 5 mãos que sabia do que eu estava falando. Quando eu perguntei de 5 Você viu o tanto que o anos, conteúdo dele é 4 novo? sabiam. Eu falei isso pra ele. Ele tá palestrando em todos os CRES, em vários... Foi só no estado de Acho São que foi Paulo. 8 delegacias. 8 delegacias. Ele foi no meu podcast, a audiência foi muito legal. Por quê? Porque ele falou de coisas que poucas pessoas estão falando. Sim, os 5 anos é importante. As pessoas não fazem esse setup dos 5 anos e aquela coisa, você vai trabalhar para pagar boleto? Não, você trabalha para pagar o boleto da viagem que você vai fazer para Disney, das experiências que você vai viver. Sim. Então eu vejo que as pessoas não têm esse setup e você sabe, a Carol, é psicológico, né? O seu cérebro quer evitar você fazer compromissos sobre o futuro, né? Porque gasta muita energia você ficar atrás. Sim. Então... Bom, pra mim eu acho que assim, começou já, né? Eu acho que as pessoas elas estão entendendo que elas precisam questionar o setor e o segmento. Então eu acho que a gente tem como provocar isso. O corretor
entender que a voz dele é importante pra caramba, que o que ele escuta, o que ele vive, ele precisa ser provocado. E eu acho que a gente tem uma grande chance de dar aula pro mundo de urbanismo inteligente. Eu acho que todos os estados e os melhores governos que eu venho conversando, governantes aqui, a gente está falando de pessoas preocupadas nas pessoas terem qualidade de vida. Provoquei no evento de hoje as pessoas assistirem o documentário do Blue Zones, as pessoas falarem sobre longevidade. A gente fez aqui um projeto Sem Mais, para as pessoas entenderem que elas vão viver mais anos, então vivam da melhor forma possível, com qualidade de vida, pensando em saúde e não de ficar tomando um monte de coisa e remédio para dormir, remédio para acordar e perdendo hora e trânsito e irritado, etc. Então eu acho que o que a gente vai ver nos próximos 5 anos é uma transformação drástica do mercado imobiliário, graças às oportunidades que os corretores vão trazer junto com construtoras, junto com o setor público. Então a gente tem que fazer essa união entre privado e público para que a gente crie as melhores cidades do mundo para se viver. Porque eu vou reforçar. Somos bonitos por natureza e abençoados por Deus. O Brasil é perfeito. Amém. Uma salva de palmas pra Carol. Obrigado. Eu quero abençoar o seu dia aí, onde você está assistindo esse podcast. Deus abençoe seu dia. Obrigado aí, Samuel. Amém. Obrigado, Carol. Muito Muito bom. agradecido. Obrigado pelo tempo de Mais uma vocês. vez, irmão. Obrigado. Foi muito bom. E eu tenho certeza, corretor, que você está indo pro Next Level. Então, acessa tudo aqui. A gente vai deixar tudo aqui sobre o Novo Caminho, contato Samuel, as redes sociais, a Carol também. Sempre vai começar... Agora vai ter evento aqui... Vai ter sempre? Aqui, Vai ter, Já tem um fazer muito evento cronograma. aqui agora, né? Vamos. Então você tem que ficar por dentro Dinastia de tudo Real que, Estate. tem que ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui. Tem uma comunidade nossa aqui, ó. O link aqui do WhatsApp, entra na comunidade. Toda vez eu divulgo coisa na comunidade. Quem tá nessa comunidade tá participando de tudo. Então não fica de fora, não. Deixe seu like aí também. Curte aí. Botão hypar, se E aparecer. compartilha esse vídeo para quem precisa de ouvir. Sabe, às vezes, corretor de imóveis, você quer ouvir pessoas que estão hypadas aí, que tem desenvolvimento, sabe vender, mas você tem que ouvir sobre lado empresarial. A Carol isso. que deu aula de lado empresarial. Que foi ou não foi, Salão? Sim. Tá aprendendo. Não tá aprendendo não. O que é isso, Carol? Obrigado, Carol. Valeu, Tchau, tchau. gente. Tudo de Tchau, bom, tchau. galera. Beijo. Tchau. Staycast, o podcast do mercado imobiliário.